Você comentou no começo do papo, André, sobre essa. A gente está vivendo uma guerra, né? Sim, E essa guerra, ela não é a guerra da Ucrânia, não é a guerra que está acontecendo em Israel, é uma guerra espiritual. sim. Explica para o pessoal que não tem a menor ideia do que está em jogo e como acontece essa guerra e que geram muitas crises, né? Cara, existem linhas teológicas diferentes, né? Mas a maior parte delas acredita que batalhas espirituais de fato são reais e elas estão acontecendo o tempo inteiro. Sem a Ah, gente saber. depende, né, do seu nível de Consciência. consciência. Eu sei que elas estão acontecendo É? comigo o tempo inteiro. Porque imagina o seguinte, Vilela, Tem enquanto você está sinais anestesiado para o teu propósito, você é inofensivo. e deixa como tá, não precisa se preocupar. Cara, tá tudo bem se você não incomoda ninguém. Agora, quando você começa a incomodar o inferno, é muito comum você ver levantes e coisas tentando te paralisar. Agora, olha a estratégia que o inferno normalmente usa. O inferno é tão estratégico que normalmente ele se antecipa, ele tenta frustrar uma revolução antes dela começar. Porque ele tem acesso ao que vai ser. Porque ele As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual ou não? você carrega uma promessa, um chamado, você carrega algo que antecede a tua existência, né? José, ele foi levantado para governo, mas antes de se tornar governador, ele já governava. Na Entendi. prisão ele governava. Olha que louco, José tá na prisão, ele tem acesso. E aí ele é feito escravo. E aí tudo que ele governa e gerencia para Potifar prospera. E aí depois ele tá governando com o faraó, ele tá governando o Egito, ou seja, era um sonho que Deus deu para ele quando ele era jovem, se manifesta quando ele já é mais velho, mas em toda a jornada dele, governo é uma zona de graça de José. José ele governava desde muito novo. Então o que a gente precisa entender? Tem coisas que você nem sabe que você carrega, mas no reino espiritual está muito nítido que você carrega. Então se você carrega uma voz, o que o inferno vai tentar fazer? Calar a tua voz. Se você carrega, sei lá, uma zona de graça para ajudar pessoas, cada um tem uma zona de graça diferente. Alguns têm através da comunicação, outros têm através de multiplicação de recursos, outros têm através de liderança de pessoas. É muito comum coisas tentarem frustrar o nosso chamado antes dele começar. Foi assim com Moisés, por exemplo. Sai a notícia que um libertador está sendo gerado no meio de uma geração. E o que mandam fazer? Matar todos os primogênitos, para que não tenha a chance de um libertador mudar um sistema. A gente pega a história de Jesus, a mesma coisa acontece. Sai a notícia de que um libertador está sendo gerado nessa geração. Manda matar todos os primogênitos, ele precisa ser escondido. Então, a gente olha para a história, por exemplo, do endemoniado gadareno. Cara, a Bíblia fala que depois que ele é liberto, ele começa a dar o testemunho dele e uma decápolis é tocada através do testemunho dele. O quê? Decápolis é um conjunto de 10 cidades. Naquela época eles usavam esse termo para um conjunto de 10 cidades. Irmão, que nível de impacto a história desse cara tem a ponto de 10 cidades serem tocadas pelo testemunho dele? Eu imagino que o chamado desse cara pode ser um chamado apostólico ou evangelístico. Agora, eu acredito que o inferno também sabia o que ele carregava. E é mais fácil tentar torná-lo um homem possesso do que permitir que ele seja um homem livre. Por quê? Porque 10 cidades vão ouvir o testemunho, mas quando ele era endemoniado, várias cidades também ouviam mal o testemunho dele. Então a gente precisa entender que quando você nasce para o teu propósito, quando você desperta para o teu propósito, também despertam os teus opositores. Você quer um exemplo, Vilela? A Bíblia fala de um cego de nascença que Jesus cura ele com lodo. Ele cospe, ele pega a areia, ele faz um lodo, coloca sobre a vista daquele cego e ele é curado. E a Bíblia fala que depois que esse milagre acontece, começa então uma inquisição. Começam a questionar para ele. Por que você foi curado assim? Quem te curou? Como foi? Por que ele fez desse jeito? E aí vão até os pais dele. Por que ele foi curado desse jeito? Ele é cego de nascença? Isso é real? O que ele está falando é verdade? E aí os pais, com medo de serem sancionados, eles falam, olha, ele já é maior de idade, pergunta para ele. E aí voltam para ele, e aí, mas como é que foi? E ele fala, cara, eu não sei, eu só sei que eu era cego e hoje eu vejo. Agora, é muito provável que ninguém se preocupava com aquele cego enquanto ele era cego.
É verdade. Eu consigo imaginar os mesmos inquisitores passando pelos lugares onde ele estava ignorando. Mas por que agora ele incomoda? Porque agora ele despertou, ele se tornou um testemunho, agora ele é uma voz. Agora o que ele faz aponta para alguém superior a ele. Agora quem ele é denuncia os mestres da lei que passaram por ele e não mudaram o destino dele, não curaram a enfermidade dele, não sanaram a cegueira dele. Então, todas as vezes que alguém desperta para algo em Deus, você também começa a despertar oposição. Você começa a despertar levantes. Você começa a despertar. Por quê? Porque você não é mais inofensivo. Tim Keller, ele diz algo que eu gosto muito. Ele fala assim: não mataram Jesus porque ele era bonzinho. Você não crucifica caras legais. Você crucifica ameaças. Independente do que você acredita politicamente. Por que tentaram matar o Trump? Porque para alguma plataforma ideológica ele é uma ameaça. Ele é uma ameaça. Por que tentaram matar Bolsonaro? Porque para alguma plataforma ideológica ou política ele é uma ameaça. Por que mataram Jesus? Porque para uma plataforma ele era uma ameaça. Então o que a gente precisa entender? Não há neutralidade no reino de Deus. Ou você ajunta ou você espalha. Isso é bíblico. Ou você aproxima pessoas de Jesus ou você afasta pessoas dela. Ou o seu testemunho é um bom testemunho ou o seu testemunho é um mau testemunho. Mas não existe um testemunho neutro. A Bíblia fala que é melhor você ser frio ou quente do que morno, porque os mornos serão vomitados. O que significa isso? Não tem neutralidade, irmão. Se você escolher um lado, você afeta o outro. A Bíblia fala que você não pode honrar dois senhores. Ou você agrada um e fere a outro, ou você fere a outro e agrada um. Então o que a gente precisa entender? No reino espiritual, quando você se posiciona, você assumiu uma posição. Então você vai enfrentar oposição. Entendi. Toda posição... Enquanto você não assume posição, o que acontece? Cara, depende. Se você é insosso, se você é neutro, se você é insignificante, é comum você ver pessoas que vão dizer assim: pastor, eu comecei a caminhar com Jesus e parece que minha vida piorou. Verdade. Acontece isso mesmo. Começa a aparecer um monte de adversidade. Cara, você escolheu um lado, né? E você tem uma oposição. Mas a Bíblia também fala que maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Então, por mais que um lado tenha se levantado, eu preciso entender que esse lado é mais fraco do que o lado que agora eu escolhi. Porque quem está comigo? O salmista fala: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Olha o contraponto que o salmista estabelece, cara. Ele fala: mesmo que o cenário seja de morte, eu estou em paz. Por quê? Porque Deus está comigo. Ele está dizendo: não é sobre o lugar que eu caminho, não é sobre os lugares que eu vou, não é sobre com quem me cerca, é sobre quem está comigo. Então o salmista está estabelecendo um padrão que é o seguinte: você pode estar num lugar de vida como um jardim e pecar como Adão. Você pode estar num deserto como Jesus e permanecer. Não é sobre o cenário. Não é sobre o que te cerca. É sobre quem está com você. Ele ouve do Pai assim que se batiza: esse é o meu filho em quem eu tenho meu prazer. O que Jesus vai fazer? Ele vai jejuar e orar por 40 dias. Cara, Jesus está encharcado de Deus. E ele é tentado no deserto e ele resiste. Então a gente precisa entender que existem batalhas que se levantam, mas maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Efésios 6:10 ele fala: revestivo de toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes no dia mau. Porque a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Cara, o que a Bíblia está dizendo, ô Vilela, é que quem te resiste não é necessariamente o teu problema, mas é quem fala por ele. O inferno só precisa de uma boca. O inferno só precisa de uma boca. A gente vê algumas dissensões, até dentro da igreja, caluniadores, acusadores, levantes. Cara, o inferno só precisa de uma boca. E normalmente a boca que ele vai usar é alguém mais próximo de você, porque te fere mais. Fere mais Judas a vender Jesus do que se fosse alguém que Jesus nunca tivesse dado acesso. Verdade. Agora, eu escolhi 12 a dedo. E um dos 12 me vende. Jesus na mesa ele fala: Judas, vai e faz logo o que você tem que fazer. Vai e faz logo. Agora,
Se fosse um soldado romano, não tinha o mesmo peso que um discípulo. Se fosse um filisteu, não tinha o mesmo peso que um discípulo. Agora, um dos 12, um dos que eu comi junto, parti o pão, escolhi a dedo, chamei para a mesa. Então o que a gente precisa entender? Que em muitas oportunidades o inferno vai tentar usar pessoas próximas para nos ferir. Ele só precisa de uma boca. Vilela, é um dia mal, cara. É um dia mal. A gente usa uma palavra que vai ferir alguém para sempre. A gente usa uma palavra que vai marcar os nossos filhos para sempre. A gente lida na igreja com pessoas que carregam traumas de uma fala que ouviu do pai que nunca conseguiu se libertar dessa memória. Você nunca vai dar em nada, você é uma peste, você é um imprestável, você não serve para nada, você nasceu por engano, você só me dá trabalho, você só me dá prejuízo. E eu tô dando exemplos aqui muito brandos de coisas que muita gente já ouviu. Cara, tem gente que não consegue se libertar desse trauma. Por quê? Porque foi falado por alguém que tinha muita estima, né? Ouviu de alguém que ama, né? E talvez coisas que a gente ouviu de amigos de infância, de inimigos de infância, bullying, tem coisas que a gente até releva, nem lembra, coisas que a gente ouviu de alguém que a gente não tinha estima. Agora, quando você ouve algo de alguém que você tem estima, isso fere de uma forma diferente. Então, como é que funcionam as batalhas espirituais? Elas se manifestam no reino do espírito, mas muitas vezes elas usam pessoas para ferir a gente. A gente precisa estar muito ligado, né? Você pega Davi, por exemplo, o rei Davi, é um homem segundo o coração de Deus, mas um dia ele vacila. A Bíblia fala, era primavera, tempo em que os reis iam para a guerra. Davi permaneceu no palácio. Primeiro erro. Cara, ele abaixou a guarda num momento que não era para ter abaixado. Ele escolheu um lugar de conforto num período que não era para estar confortável. Ele escolheu um momento de reclusão num momento que era para ele estar exposto. Talvez um dos erros de Davi é que eu imagino que grande parte dos conselheiros e pessoas que poderiam adverti-lo estavam lutando no momento que ele deveria lutar. Aí não tem ninguém para constrangê-lo porque ele está sozinho no palácio. Tem conforto. Os homens que têm voz de conselho estão na guerra. Davi olha para uma mulher que não deveria olhar, faz o que não deveria ter feito e mancha toda a história dele, né? Isso recai sobre os filhos, se torna uma mancha no seu legado. Então a gente precisa entender, cara, a Bíblia fala que Satanás está ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Ele está o tempo inteiro, Vilela, esperando um vacilo. É um direct de uma mulher que eu posso responder e dar uma liberdade que não deveria. É um funcionário, você que é empresário, é uma secretária. Cara, você percebeu um olhar diferente? Demite, na hora. Não dá margem. Não ache que você é forte demais, você não é. É um dia mal. É a mesma coisa pro cara que parou de beber, o cara que parou de fumar. Ele... Aí você vai para um ambiente de happy hour, tá mais um sujeito a dia, voltar. é um copo. Pra voltar. Você pode, cara, abrir uma janela que vai te levar para um lugar que você saiu. Com muito custo, você saiu de lá. Então a gente precisa ter esse cuidado, entender que as batalhas acontecem o tempo inteiro. E é um vacilo nosso que dá acesso para elas. Então, as batalhas espirituais, sim, elas são reais. Eu não falo tanto sobre batalhas espirituais porque eu prefiro falar mais sobre quem eu sou em Cristo, sobre o que eu carrego, sobre a herança, porque durante um período da igreja também a gente enalteceu tanto batalhas espirituais que a gente acaba dando mais ênfase aos inimigos do que quem nos protege. Então eu prefiro falar sobre o Deus que vai à frente das batalhas, sobre aquele que é refúgio e fortaleza, aquele que é socorro presente na hora da angústia, porque senão a gente pode dar uma ênfase maior aos nossos inimigos do que a nossa proteção. Então eu acho que é importante a gente ter esse cuidado só para não virar também alguém maníaco e falar só de batalha espiritual. Mas sim, elas acontecem, elas são reais e elas estão acontecendo o tempo inteiro. Elas estão acontecendo agora enquanto a gente está aqui. Exato. Tem livramentos que você tem e você nem sabe que teve, cara. Tem lugares que Deus te arrancou e você chorou por ter saído de lá. Tempos depois você entende por que Deus te tirou de lá. Ele ouviu conversas que você não ouviu. Ele conhece motivações que a gente não conhece. Ele vê de uma forma diferente. A Bíblia fala que a gente não tem acesso ao coração de outro homem. Tem até um ditado popular muito comum, né? Coração do homem é terra que ninguém anda. A Bíblia fala que Deus não vê como o homem vê.
Então, tem sócios que Deus pode ver motivações no coração dele, que ele tá te livrando, cara, e você não tá entendendo por que isso tá acontecendo. Tem mesas que Deus tá te tirando, tem ambiente que Deus tá te tirando, tem lugares que Deus tá te tirando, tem portas que você não entende, você ora para que elas abram e o próprio Deus fechou, porque essa porta vai te dar acesso a um lugar que não vai ser bom para você. Então a gente precisa entender que em Deus, cara, não também é resposta. Espera também é resposta. Então eu preciso entender, cara, tem livramentos que eu tô tendo, eu nem sei que eu tenho. Tem respostas que Deus está dizendo não para mim. O que eu preciso, Vilela? Eu preciso buscar nele. Pai, essa porta é sua. Esse contrato é seu. Essa sociedade te agrada. Esse projeto faz sentido. Essa oportunidade coopera. Porque tem muita gente que vem em nome de Jesus, mas não foi Jesus quem enviou. Tem muita porta que se abre em nome de Deus, mas não foi Deus quem abriu. Cara, o meu ministério hoje e o que eu tô vivendo hoje no meu ministério pessoal, nos meus negócios, nos meus projetos, seja nas empresas, seja no ministério, na igreja, seja... Cara, hoje eu preciso ter mais sabedoria para dizer não do que há 5 anos atrás e do que há 10 anos atrás. Por quê? Porque quanto mais oportunidades surgem, mais chance você tem de errar. Então você está crescendo, cara, seja mais atento do que você era. Você tá acelerando, tem ainda mais zelo do que você tinha, porque em algum momento, alguma oportunidade travestida de promessa de Deus pode puxar o teu tapete. Foi assim com Davi, foi assim com Sansão. O que faz a gente acreditar que não vai ser assim com a gente? Foi assim com Judas. Judas teve o melhor mestre, o melhor pastor, o melhor discipulador. Judas andou ao lado do verbo vivo, cara. Judas viu todos os milagres que a gente lê na Bíblia, ele viu de perto. A gente olha para a história de Sansão. Qual foi o erro de Sansão? Ele deitou no colo errado. Ele deu acesso à pessoa errada. Mas qual era o desígnio de Sansão? Qual era o destino profético de Sansão? Libertador de um povo, nazireu desde o ventre, separado por Deus para um propósito específico, empoderado pelo Espírito Santo a ponto de fazer coisas que nenhum homem natural poderia fazer. Qual que é o final da história de Sansão? Se torna palhaço nas mãos dos inimigos, cego pela espada dos seus inimigos. Por quê? Porque deu acesso a uma pessoa errada. Então a gente precisa ter esse entendimento. E eu acho que quando falo de batalhas espirituais, talvez esse seja um bom conselho para a gente deixar para quem está ouvindo.